Países como Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda e mesmo fora da zona do euro, como o Reino Unido, vivem hoje graves problemas com as contas públicas. É a crise europeia. Está aqui conosco para falar da crise europeia o professor Newton Marques, da Universidade de Brasília, UNB. Participa da entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, eu queria entrar um pouco agora no reflexo direto para o Brasil. Começa a preocupar muito a questão das transações correntes, né, que é o principal item do balanço de pagamentos, e que no mês de abril último, segundo dados divulgados pelo Banco Central, a conta de transações correntes do Brasil fechou com um déficit de 4,588 bilhões de dólares, elevando o acumulado em 2010 para 16,728 bilhões de dólares. O déficit do mês de maio deve fechar em 2,7 bilhões de dólares. A previsão para todo o ano de 2010 é de um déficit em transações correntes entre 50 bilhões de dólares a 60 bilhões de dólares. Numa conjuntura de queda de investimentos estrangeiros e de aumento da remessa de lucros, como será fechado o nosso balanço de pagamentos em 2010? Esse aí é um grande enigma, né? E é claro que houve uma queda muito forte do resultado do superávit do balanço comercial. Consequentemente, as coisas que aconteceram foram: nós não conseguimos vender para os mercados, assim como também a atividade econômica também gerou um nível muito elevado de importações. E, obviamente, que a valorização cambial também ajudou. O dólar estava baixo. Agora, do ponto de vista de nós imaginarmos que um déficit em transações correntes é uma coisa insustentável, se for passageiro, isso não é nenhum tipo de problema. E nós também conseguimos financiar esses déficits em transações correntes. Se nós formos ver as contas de capitais, são superiores a esse déficit. Então, isso é sinal de que estamos conseguindo financiar esse déficit. Tá certo? E, além do mais, nós temos 250 bilhões de dólares de reserva. Então, aparentemente, isso daí não é uma coisa tão ruim. Agora, é claro que se ao longo de um determinado período se tornar insustentável, ou seja, esse déficit de transações correntes se perpetuar, isso passa a ser preocupante. E aí pode provocar justamente uma fuga de capitais, uma perda de reservas internacionais, e seria o pior dos mundos. Mas o que eu não acredito, porque, dado que o Brasil está fazendo o dever de casa, dado que ele é visto pela comunidade financeira, comunidade internacional, como um país que ele é emergente rapidamente junto com os chamados BRICS, né, que ele faz parte desses BRICS, então isso daí poderá ter uma situação, um desfecho não tão infeliz como nós estamos imaginando. Números são números, professor, mas a gente não tem como fugir deles. Balança comercial, também a situação parece que não está muito favorável. No período de janeiro, de janeiro até 23 de maio, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 4,18 bilhões. Comparado com o mesmo período de 2009, houve uma queda no superávit de 50,3%, ou seja, quase a metade. No acumulado de 2010, as exportações brasileiras somaram 66,72 bilhões contra importações de 62,53 bilhões de dólares. Comparando com o mesmo período de 2009, janeiro a 23 de maio, as exportações cresceram 26,9 bilhões por cento e as importações 41,7%, ou seja, um desequilíbrio muito grande nessa relação. Podemos culpar o câmbio quanto a esse fenômeno da balança comercial? Você acha que o câmbio pode vir no sentido de socorrer esses números? Olha, em princípio não. Sempre essa questão do câmbio, porque as exportações dependem da renda do exterior. As importações dependem da nossa renda. Agora, é claro que a taxa de câmbio ajuda, mas no passado nós vimos que nós não tínhamos um câmbio favorável e nem por isso as importações cresceram tanto. Então, se nós imaginarmos que a situação do passado, né, que nós tínhamos um câmbio desfavorável para os exportadores, favorável para a importação, nem por isso as nossas importações cresceram tanto, nós podemos admitir que a explicação do aumento das importações está mais relacionado com o próprio crescimento da economia, que esse forte crescimento da economia está permitindo com que a gente... E, ao mesmo tempo, o mercado internacional não está comprando os produtos brasileiros. E se está comprando, os produtos nós estamos aumentando em quantidade, mas caindo em valor. Tá certo? Então, isso daí perde competitividade. Então, agora, é claro que se por acaso agora, a partir de agora, o câmbio tiver uma situação melhor, isso ajudar as exportações e lá fora os próprios mercados, as economias retomem a atividade econômica,
isso pode trazer uma situação melhor do que hoje está acontecendo. Porque até mesmo com a política monetária de elevar a taxa de juros para diminuir o ritmo do crescimento da atividade econômica, pode ser que a gente consiga resultados melhores ao longo do ano. Agora, professor, olha aqui, o resultado vamos pegar o ano 2009. Quer dizer, o Brasil, por ser um país emergente, a única conta dentro do balanço de pagamentos onde ele pode, de fato, fazer superávites é a balança comercial. Verdade. Porque ele é um país que não empresta dinheiro, é um país que não tem grandes navios para receber de transportes, enfim. Então, é a balança comercial. No ano passado, em 2009, o resultado da balança comercial positivo foi de 25,34 bilhões de dólares. Tá? Este ano, para 2010, quer dizer, já há as previsões, por mais otimistas que sejam, dá em 14,5 bilhões de dólares. Ou seja, uma queda de quase 50%, 42,8% de queda na única conta que é a balança comercial, onde o Brasil pode fazer resultado positivo. Quer dizer, não é hora de o governo pensar em alguma coisa para, de fato, estimular as exportações, ou se não for mexer na política cambial, alguma coisa muito forte. É possível, né? O governo ele não tem muita margem de manobra para estimular as exportações que são mais estimuladas, são mais atraídas pelo próprio desenvolvimento das economias desses países. E se não houver uma retomada, por mais que você queira fazer algum tipo de benefício, como a gente tem visto aí com relação ao drawback e outros, não tem condição de poder reverter esse quadro. Agora, nós temos aí pela frente aí uma mudança em termos da taxa de câmbio, do patamar da taxa de câmbio. Então, isso pode trazer algum tipo de atenuação por parte de os exportadores conseguirem melhor resultado por parte do câmbio. Quer dizer, uma maior desvalorização do real por si mesmo, sem que o governo adote uma política Agora, cambial. é claro que o governo pode fazer outras coisas, como a gente tem visto algumas coisas, principalmente com relação ao seguro de exportação, a questão do crédito, tá certo? Então, tudo isso daí, porque muitas atividades, principalmente do Sul, vivem às custas do setor externo. Então, se o governo não se preocupar com isso, é claro que isso aí, o mercado interno não consegue, vamos dizer assim, receber esses produtos que são destinados ao mercado externo com a facilidade como a gente imagina. E as economias desses estados são altamente dependentes das exportações. Então, é preciso, evidentemente, o governo tentar, principalmente do lado creditício e do lado tributário também, aliviar um pouco a carga tributária, isso é importante. Professor, o brasileiro voltou a viajar bastante, e viajar sempre é bom, não é? Claro que nem todos os brasileiros podem viajar, mas tem um segmento grande da população que viaja. No período de janeiro a abril deste ano, o déficit na conta de viagem ficou em 2,4 bilhões contra 877 milhões de dólares para o mesmo período de 2009. O senhor acha que está na hora do governo tomar algumas medidas para limitar essas viagens, mesmo que sejam circunscritas às viagens de turismo? Olha, isso aqui nós nunca assistimos isso daí acontecer, principalmente porque isso poderia sofrer retaliações. Mas nada impede de que aqui dentro haja um programa de incentivo ao turismo interno, porque poderia trocar esse pessoal que está indo para o exterior, principalmente atraído pela taxa de câmbio, que agora tenta virar, e aí com isso diminuir essas pessoas, como também o Brasil tem condições de poder desenvolver até mesmo o mercado do turismo interno, que sai caro às vezes você ir ao Nordeste, por exemplo, do que você ir ao exterior. Então isso daí é possível fazer. Isso aí o governo tem política condição. Cambial aí. Porque se pudesse mexer na política cambial, resolveria até esse problema. É claro. Agora, eu acho também que o incentivo ao turismo também, de tal maneira, para saber por que esses preços são tão elevados aqui. Será que a capacidade instalada dos aviões são baixas e com isso o custo encarece? Por que os hotéis cobram tão caro? Isso aí são os impostos? É o que isso daí? Então, a gente poderia ter aqui, resolver uma situação doméstica sem precisar tomar esse tipo de atitude que poderia sofrer retaliação. Professor, fala um pouquinho, o senhor tocou aí, en passant, na questão do BRICS, quer dizer, Brasil, Rússia, Índia e China. Esses países, de que modo o senhor acha que esses países vão ser afetados, podem ser ou já estão sendo afetados pela crise europeia? Bom, pelo que a gente tem analisado, é o contrário. A China está crescendo a taxas até maiores do que crescia, a Índia também, A Rússia que ainda está retomando. A Rússia foi a que mais sentiu, mas o Brasil também está retomando a atividade. Então, quer dizer, esses países são os países que estão sendo
vamos dizer assim, endeusados pelo mercado internacional. Por quê? Porque as suas economias têm crescido bastante, têm feito algum tipo de redistribuição de renda e têm sustentado o nível de atividade econômica mundial. Tá certo? Então, você vê que as reservas internacionais de países como Índia, Brasil e China estão financiando o quê? As dívidas dos países que sofreram com a crise. Então, isso daí tem sido muito elogiado, tem sido muito observado pelos analistas. Até os dirigentes do Fundo Monetário Internacional constantemente vão a esses países e elogiam. E as políticas não estão tão mudadas do que acontecia anteriormente. O yuan, que é a moeda da China, continua valorizado, né? E nem por isso tem mudado nada, sofrendo pressão dos Estados Unidos. E a Índia continua com a sua política lá e consegue também, a atividade econômica está crescendo. Então, eu acredito que esses países são os países que vão atrair bastantes investimentos, porque não tem outro lugar que tenha uma rentabilidade, uma atividade econômica tão rentável e tão atraente como estão esses países. Então, a gente espera que esses investimentos venham para esses países e esses países sejam amanhã, né, estejam num outro, né, patamar e no cenário mundial. Né? Professor, quando se fala em crescimento econômico, a opinião pública comum, o senso comum se entusiasma, acho que o Brasil vai crescer bastante e tal. Só que quando se fala em crescimento econômico, o sinal vermelho acende para os economistas, que olham para o outro ângulo. Se fala um crescimento do Brasil esse ano de 6,5%, 7%, tem gente até que fala em 10%. O Brasil tem condições de crescer nessa velocidade? Esse é outro Sendo polêmico. que já veio alguém do FMI por aqui, ó, o Brasil não suporta isso, não dá para crescer. Aí alguém que está lá embaixo, o cidadão, mas como é que a gente não pode crescer tanto? Por que estão proibindo a gente crescer tanto? Como que o senhor analisa essa questão? Eu não sou tão otimista com relação a essas taxas de crescimento econômico, mas que o Brasil vai crescer alguma coisa em torno de 6, 6,5% é possível. Agora, para alguns economistas que está havendo, vamos dizer assim, está aumentando o número de economistas que acham que existe uma resiliência, esse palavrão, né, da economia, resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de você pegar um elástico e aumentar, né, e puxar e voltar, entendeu? Isso daí a economia brasileira suporta crescimentos, né, considerados, não sei 10%, mas acima de 6,5%, 7%, sem provocar pressões inflacionárias tão relevantes. Há uma discussão, eu ainda não sou tão simpático a essa tese, não, mas eu imagino que a economia brasileira tem condição de poder se adaptar, não a um nível no ritmo chinês, por exemplo, nem da Índia, mas se nós mudássemos essa política de juros. Tá certo? Porque essa questão da política é justamente utilizada para refrear, eu acho que nós poderíamos ter algum tipo de medida de política que não somente se baseasse na elevação da taxa básica de juros para reduzir o consumo e, com isso, você conseguir o crescimento econômico autossustentado. Agora, tem que ser muita discussão, o próprio papel do Estado também tem que ser colocado, né? O setor privado não pode ficar só esperando que o Banco Central suba a taxa básica de juros para dizer que a economia vai chegar e vai se retomar nos trilhos. Então, existe essa discussão, essa controvérsia. Agora, eu ainda estou muito pessimista com relação a essa capacidade, mas acredito que se nós pudéssemos, né, desenvolver políticas, né, que não se baseasse somente no ajuste fiscal e na política monetária para elevar a taxa básica de juros, talvez a economia pudesse... Porque você vê outros países que fazem isso, está certo que não tem um setor externo como o nosso, está certo que não tem uma estrutura industrial como o nosso, mas por que a Índia consegue isso e a China e o Brasil não conseguem? Será que nós temos um endividamento tão elevado que impede... Mas todas as vezes que nós fazemos um esforço, temos um superávit primário, e aí os nossos credores ficam mais satisfeitos, entendeu? Com relação a imaginar que nós vamos pagar essa dívida. Então, eu acho que nós poderíamos, né, desenvolver uma discussão de que oferecer alternativas que não somente levassem em consideração um aumento da taxa básica de juros para diminuir esse consumo, porque nessa política de stop and go, talvez a própria economia não consiga ficar à vontade para poder desenvolver a sua capacidade produtiva. Tá certo? E são coisas que ainda tem que ser discutido, entendeu, Davi? Eu também não tenho aqui aquela solução, porque
nós somos oriundos, egressos das teorias econômicas tradicionais. Por mais que a gente seja heterodoxo, mas a ortodoxia sempre é que comandou. E esses são os remédios recomendados pela ortodoxia. Entendeu? É ajuste fiscal e política monetária. Remédio da vovó, né? Então, não é fácil você sair, mudar uma economia, mas as outras economias mudaram. Por que nós não podemos fazer isso? Mas o que se alegou, veja bem, essa questão do aumento da taxa de juros, quer dizer, a grande discussão era o Brasil, se retomar o crescimento econômico sem nenhuma ameaça à meta inflacionária, que era de 4,5%, que é de 4,5% para esse ano, quer dizer, aí o Banco Central ficaria bem comportado em termos de política monetária. O senhor é um profissional egresso do Banco Central, quer dizer, sabe como é que é o excesso de zelo com relação à política monetária lá no Banco Central. Então, quer dizer, no momento em que começa a aparecer índices dando sinais de que a inflação está se retomando, a economia está muito aquecida, que não há condições de oferta para suprir essa demanda. Quer dizer, não é papel do Banco Central, de fato, elevar a taxa de juros? Não, claro. O que eu quero dizer é que em nenhum momento nós vamos deixar de ter, mas não se basear somente, apostar todas as fichas nesses dois instrumentos, na questão fiscal e na questão monetária. Porque a economia não consegue deslanchar. E os outros países têm não tem tanto preocupação fiscal, nem a preocupação monetária e consegue desenvolver sem provocar pressões inflacionárias. É esse ponto que eu coloco, entendeu? Da gente procurar fazer algum tipo de esforço para conseguir sugerir medidas com que venham ao encontro de que esses países têm. Aí você diz assim, pode ser que seja o setor externo, se dedicar mais ao setor externo, desenvolver polos tipo de informática, como a Índia, por exemplo, desenvolve. Mas você vê que os mesmos problemas que tem um país tem na China e tem na Índia. E por que eles conseguem deslanchar? E os gargalos, questão de infraestrutura, deficiente... Mas por isso que eu coloquei para você que o Estado tem que ser colocado nessa discussão para justamente ver. Nós assistimos aí recentemente que existe um problema na mão de obra qualificada. Entendeu? Então, realmente existem gargalos, conforme você está falando, Erival. E nós temos que atacar, porque não somente apostar e querer tirar os remédios tradicionais ortodoxos, mas temos que colocar o Estado para discutir essas questões. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal, o www.senado.gov.br/TV. Nesse portal, você poderá também fazer downloads ou cópias deste e de outros programas da TV Senado. Se você quiser fazer contato diretamente com o nosso entrevistado, poderá usar o seguinte endereço eletrônico: newton.marques@câmara.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo professor Newton Marques, da Universidade de Brasília, UNB. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Meric. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.